Saudações aos entusiastas do esporte a motor, este é o GP Total, desde 2001, no endereço gptotal.com.br, também há muito tempo. Nas redes sociais, você está em nosso canal do YouTube, youtube.com/GPTotal. Vídeos novos sempre às noites de segundas-feiras e os nossos cortes especiais durante a semana. Pauta de hoje, a gente vai relembrar o 26 de janeiro de 1975, uma data aí de 50 anos atrás. Nesse dia, José Carlos Patti vencia sua primeira e única corrida na Fórmula 1, com o seu carro BT-44B Brabham, em uma circunstância para lá de especial, durante um grande prêmio do Brasil de Fórmula 1, com Emerson Fittipaldi chegando na segunda posição, no dia em que também tivemos a primeira vez que um carro feito no Brasil, um carro de Fórmula 1 brasileiro, o Copersucar Fittipaldi, também finalizou pela primeira vez uma corrida na Fórmula 1. E para a gente relembrar esse feito, esse auge e fazer uma devida homenagem a José Carlos Patti, eu tenho aqui acompanhando meu querido amigo João Carlos Viana, da capital do Ceará, cujo nome jamais vou proferir. Boa noite, João Carlos Viana. A gente vai hoje trazer uma pauta retrô aqui de 50 anos atrás, portanto, a gente que é mais veteraninho, a gente nem ao menos era nascido nessa época, mas a gente traz traz um momento que foi de um auge, de um momento muito especial do Brasil na Fórmula 1, não é mesmo, meu amigo? Boa noite. Boa noite, Lucas. Boa noite quem nos assiste. Ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que está nos vendo. Sim, foi um momento, acho que talvez tenha sido o auge da Fórmula 1 no Brasil naquele primeiro momento, né? Lógico que teria outros momentos também da década de 80, né? De Nelson Piquet, depois Ayrton Senna, que também seriam momentos grandiosos ali em Interlagos. Mas aquela corrida de 75 do Zé Carlos Patti foi o auge daquele início do Brasil na Fórmula 1, daquele início daquele período de 20 anos que o Brasil venceu oito títulos, né? E o José Carlos Patti, ele, você falou, foi a primeira e única vitória, mas ele é um personagem muito especial. As pessoas que falam dele, contemporâneos, falam com muito carinho dele. Ele aparentemente era uma pessoa muito agradável e muito querida no automobilismo brasileiro e até mesmo na Fórmula 1, né? E ele ter vencido aquele dia em Interlagos deixou todo mundo feliz. Nos nossos vídeos recentes, a gente falou do Grande Prêmio da Alemanha de 2000, que foi aquela vitória do Rubinho, e todo mundo estava feliz. Você via que a Fórmula 1 inteira estava feliz pela vitória do Rubinho. E você voltando 25 anos no tempo, tá todo mundo feliz que o Patti tinha vencido, né? Você via que o Emerson chegou em segundo, estava feliz, o Jochen Mass, que completou o pódio, a Fórmula 1 estava alegre porque o Patti, que era um personagem queridíssimo dentro do paddock, que tinha vencido. E o Patti é um baita piloto, a gente vai falar muito dele aqui. E enquanto a gente coloca aqui, lógico, a gente vai falar aqui os maiores pilotos brasileiros da história, a gente vai colocar sempre o Ayrton, o Nelson, o Emerson, a gente pode mudar a ordem, que estejam à vontade, mas o quarto, muita gente coloca o Zé Carlos Patti. Mas o Rubens e o Massa tem muito mais vitórias do que ele, mas o Moco, ele era um piloto extremamente querido e muito talentoso, né? Ele poderia ter vencido mais, ele tinha talento para tal, né? Aquela vitória em Interlagos infelizmente foi a única vitória, mas demonstrou bem o quão ele era um piloto muito forte, né? Mas realmente 75, o Grande Prêmio do Brasil 75 foi um dos pódios mais festivos da história da Fórmula 1. Você vê pelas imagens ali que foi assim um delírio coletivo, né? O Interlagos estava lotado, lógico, o Emerson tinha sido bicampeão meses antes, né? O Emerson foi campeão em outubro de 74, quando ele conquistou o bicampeonato dele. Então, Interlagos estava lotado. É tanto que a corrida foi atrasada, Lucas. Tem relatos, tá, na Quatro Rodas falavam,
porque o pessoal começou a jogar vidros garrafa de vidro, então Garrafa de vidro no meio da pista. tinha garrafa de, só a corrida foi até um pouquinho atrasada por causa disso, né? E aquelas cenas épicas, né, dos bombeiros jogando água no público, porque estava muito calor. Então, são cenas muito legais, né? E o Brasil, naquele primeiro momento, vê seu auge, né? Primeira dobradinha da história, primeira dobradinha brasileira na história da Fórmula 1, o Paty em primeiro, o Emerson em segundo. Então, é uma corrida muito marcante. É tanto que, 10 anos depois, apesar da falta de conhecimento de muitas pessoas, o Autódromo Interlagos se tornou Autódromo José Carlos Patti. Não foi por outro motivo. Aquele momento foi tão marcante, aquela vitória do Patti, que o autódromo se tornou, o autódromo que é um papo tão importante para a Fórmula 1, que teve tantas corridas épicas, chama José Carlos Patti, muito para aquela festa que aconteceu. Infelizmente, a gente vai também falar aqui, vou fazer aqui vamos relembrar a carreira dele, né, do Patti, e infelizmente ele veio a falecer pouco mais de 2 anos depois daquela festa toda, né, então ele poderia, de repente, ter vencido mais, ter conquistado muito mais coisas. A gente fica imaginando que ele teria mais anos de Fórmula 1 pela frente, ele que faleceu em março de 77, num acidente aéreo, e que num avião pequeno porte, lá em Mariporã, junto com o Marivaldo Fernandes, enfim, foram pegos por mau tempo e acabou tendo esse desfecho. E a gente tem que lembrar que o Patti tinha 32 anos de idade, ou seja, ele tinha ainda umas boas temporadas de Fórmula 1 pela frente, ele amava o que fazia, ele era genuinamente um cara que gostava de pilotar, ele pilotou muito carro aqui no Brasil, pilotou muito Interlagos antes de se aventurar na Europa, mais precisamente na Inglaterra, ele indo lá para a Fórmula 3 em 1970, inclusive na equipe de Jim Russell, Lotus, ou seja, sucedendo o Emerson na equipe do Jim Russell, porque o Emerson fez isso em 69. E certamente era um cara que era muito talentoso, ele gostava demais do que fazia, tanto que ele pilotava a Fórmula 1 nos momentos vagos, ele vinha aqui para o Brasil para correr de Ford Maverick, o 4 cilindros, que tinha Copa, né, tinha um torneio, e que ele era garoto propaganda, ele fez o lançamento do motor 4 cilindros, que a gente tem que lembrar o seguinte, quando o Ford Maverick foi lançado aqui no Brasil, ele foi lançado com o famoso V8 302, o chamado motor canadense, motor Windsor, e veio com uma alternativa, um motor 6 cilindros que era derivado do Willys, que não só era fraco, como era beberrão também, e que casou muito mal com o carro. E a Ford teve que se mexer e produzir um motor novo, chamado motor Lima, que era o 2.3, 4 cilindros, e que aí sim fez com que o carro, claro, é óbvio, né, Sherlock Holmes andava menos que o V8, mas ele tinha um compromisso entre potência e desempenho e economia de combustível muito interessante, mesmo para um carro que eu sempre achei um pouco desengonçado, sempre achei o Opala com uma linha um pouco mais elegante, ainda que os dois, assim, né, que eram os dois da Dois divisão, rivais. Não, os dois grandes rivais, né? rivais dos anos 70, eu não sou exatamente o que se pode dizer fã, tanto do Opala quanto do Maverick, mas eram carros icônicos dos anos 70 e eram os carros que se pegavam aqui no autódromo, principalmente no Autódromo de Interlagos, nessa época de carros, turismo aqui no Brasil. E o Patti gostava muito disso também, assim como ele já tinha corrido com o Carmanguia da Dacon, inclusive com motorização Porsche, ele correu pela equipe Willys, aqueles carros que eram derivados de projetos Renault, que eram também maravilhosos. Enfim, ele é um cara que não negava corrida. E a gente foi ver ele também brilhando nos esportes protótipos, porque afinal de contas ele chegou a pilotar para a Ferrari nas corridas Endurance na época mundial de marcas, lá na década de 70, que também era um campeonato super forte, super prestigiado,
e que fez com que ele conquistasse um segundo lugar nas 24 horas de Le Mans, em 73, o que até hoje é o melhor resultado do Brasil. O Brasil, em algumas oportunidades aí batendo na trave, a gente infelizmente ainda não tem uma vitória geral em Le Mans, e em 73 o Pátio chegou muito perto, ainda que as Matras, naquela época, que usavam o motor V12, som maravilhoso, estavam num patamar superior. Mesmo assim, o Pátio ainda chegou num excelente segundo lugar, poderia até, com alguma sorte ali, ter vencido, mas ficou no quase. Eu tenho aqui, João, vou até pegar aqui e colocar no destaque aqui a minha câmera, que eu vou mostrar aqui, o carro que José Carlos Patti usou nessas 24 horas de Le Mans de 1973, repare aí, os faróis centrais, que é uma peculiaridade desse modelo, que é a 312 PB, que era um carro que dominou o cenário de Endurance em 72, mas que em 73 encontrou na Matra um grande rival, e aí eles tiveram que correr atrás do prejuízo, fez com que eles não tivessem tanta força assim, e os azuis acabaram vencendo não só o campeonato de marcas, como também as 24 horas de Le Mans. Mas isso mostra o quanto o Patti era bem reputado, porque afinal de contas você virar um piloto Ferrari, você não é qualquer um, e ainda mais quando a gente pensa que o Patti chegou na Europa em 70, e em 72 foi a primeira temporada dele na Fórmula 1. Isso. Então, realmente era um piloto que não é porque ele era brasileiro e a gente está aqui elogiando, claro que tem o fator Brasil, porque a gente tem essa sensação de pertencimento, mas é porque o Patti realmente era um cara muito querido aqui no Brasil e muito bem reputado lá fora. Sim, sim, ele chegou na Fórmula 3 inglesa e já foi campeão. Ele já foi campeão, ele venceu os 2 campeonatos. Então, ele era um piloto muito respeitado, e não é qualquer um que consegue um contrato com a Ferrari, né? Você falou, Lucas, ele foi contratado pela Ferrari, participou de várias corridas mundial de marcas, não venceu, mas ficou muito próximo de vencer. Ele fazia dupla com o Arturo Merzario, que era um piloto. Isso. Eu tenho aqui uma coleção de auto sprint italiana, as revistas auto sprint. O Merzario era super reputado, nossa, era super conceituado pela auto sprint, e ele era a dupla do Patti na Ferrari. Não, em Le Mans, o Le Mans foi o Merzario e Patti, a dupla que chegou atrás da dupla chegou em segundo atrás da dupla da Matra. Então foi um grande piloto. Henri Pescarolo, Gerard Larousse. Bela dupla de franceses. Bela dupla, né? Henri Pescarolo que fez história na Le Mans, também, não apenas dentro das pistas, mas também fora delas, né? Como chefe de equipe. E o Patti, ele, lógico, o caminho natural, ele que era muito amigo dos irmãos Fittipaldi, né? Ali em São Paulo, na década de 60. Desde os tempos de começo. Porque, veja, o Wilsinho é de 43, o Emerson de 46, e entre os dois está o Patti, porque o Patti é de 44. Então, eles competiam. Os irmãos Fittipaldi tinham no Patti ali, principalmente o Wilsinho. O Wilsinho, assim, toda vez que ele falava do Patti, ele sempre falou com muito carinho. Um cara que era companheiro de aventura, inclusive. Eles saíam juntos e faziam coisas juntos, mesmo fora das pistas. Não era só aqueles caras que se encontravam no paddock, eles eram realmente companheiros de vida, ele e o Wilson Fittipaldi. Isso é muito importante destacar, porque são dois personagens enormes que a gente tem no Brasil e que a gente tem que fazer sempre todo o esforço possível para preservar a memória. A gente está aqui hoje rendendo toda a nossa pauta, nossa homenagem, nosso tributo ao José Carlos Patti, assim como a gente já fez com o Wilsinho, e a gente vai fazer sempre que a gente puder, porque são dois personagens muito grandes do automobilismo brasileiro, e que sempre merecem a nossa reverência. A gente vê muita homenagem, claro, aos nossos campeões mundiais, sobretudo ao Ayrton Senna, pelo tamanho, pela envergadura que o Ayrton Senna alcançou com sua figura, com seu peso histórico, mas a gente tem que lembrar que o automobilismo brasileiro não vive só de Senna.
e tanto o Pati, que é a pauta de hoje, quanto o Wilsinho, que já foi pauta nossa aqui, e vai ser sempre que é necessário para a gente poder homenageá-lo, eles estão sempre sendo alvo nosso de homenagens e de recordação histórica, porque eles são personagens que realmente merecem esse tratamento, o nosso respeito, nossa reverência, nosso tributo. Com certeza. E interessante, Lucas, você te fala de grandes, no caso do Pati e do próprio Wilson, literalmente, né? Eles eram bem altos, né? O Pati, ele chegou a ser campeão de natação, né? Ele competia em natação de automobilismo, né? Ele era bem grande, ele tinha você falou envergadura, até pegando o gancho, Pois ele era bem grande, né? Não tinha nem aquele corpo de piloto, o piloto já é mais baixinho, franzino, o Patino era alto, né? Era bem corpulento. Né? Ele teve até alguma dificuldade no começo do kart, principalmente, né? Que o peso é muito importante, ele chegou a pesar quase 100 quilos, então pensa aí, um kart, um cara quase 100 quilos era bem complicado, mas a DC se destacou, ele correu aqui no Brasil, na época que tinha a Vemag, tinha essas equipes muito grandes. Acho que não correu na Vemag, mas correu em outras equipes, na Willis. Ele correu na Willis e ele correu com aquele Carmanguia azul da Dakota, também é um carro icônico também, que chegou a ter motorização Porsche. Você imagina ter um Carmanguia, que sempre teve uma motorização pacata, você colocar um motor de Porsche, um boxer Porsche na traseira do carro. Então, ele era o cara que topava esse tipo de aventura. E você demonstra também a versatilidade, né? Ele corria de vários tipos de carro, né? Em 1970, como você falou, Lucas, sucedendo o Emerson na equipe de Russell, ele foi para a Inglaterra, lógico, né? O Emerson estava com aquele sucesso todo, o Wilson foi logo em seguida, ele foi praticamente junto do Wilson, e foi logo campeão, né? Foi logo campeão da Fórmula 3 inglesa, né? Foi para a Fórmula. E por sinal, quando ele foi descoberto, entre aspas, né, descoberto pela Ferrari, uma corrida de Fórmula 2 em Imola, quando ele venceu lá, né, então ele chamou atenção, e aí ele conseguiu um contrato não na Fórmula 1, mas no Mundial de Marcos, que ele também correu muito bem. Isso demonstra a versatilidade do Patti. Ele não chegou a vencer a corrida, mas foi um piloto muito competitivo lá, apesar de dizer que ele não gostava muito dessas corridas, porque as corridas hoje, as 24 horas de Le Mans, são 3 pilotos. Antigamente era uma dupla, então pensei, você correr 12 horas, né, então um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em torno de 12 horas. Então era muito cansativo para um piloto, né, um carro rápido. Então, muitas vezes você está chovendo, não tinha os mesmos pneus, não tinha os mesmos faróis para você correr à noite, então Le Mans era uma pista perigosa, né? Tinha a antiga reta do Mulsanne que não tinha chicane, então era uma pista que tinha mortes. Em 72 teve morte, não sei se 71 foi 72 que o Joe Bonner faleceu, então havia muitas mortes em Le Mans. Foi 72. 72. Então, ele meio que não. É tanto que ele venceu em 73 e chegou em segundo lugar em 73 e não voltou mais na Le Mans. Ele não era. Mas ele andava super bem nesse tipo de carro. Né? E logo o sucesso do Emerson, logo ele chegou à Fórmula 1. Mas ao contrário do Emerson, né, do próprio Silvio, que ele começou na equipe Brabham, que é uma equipe estruturada, ele não começou em equipes muito boas, né? Ele começou e aí a gente lembra que o primeiro cara que ofereceu um contrato para o Patti, assim que ele foi campeão de Fórmula 3, foi um cara chamado Frank Williams. Que também dispensa comentários, dispensa apresentações. A equipe Williams que está aí até hoje, claro, contra os donos e tudo mais. Frank Williams, ele que sempre ele venceu pela insistência. Né? Pensa num cara que batalhou e fez e refez e pela sua teimosia total e absoluta conseguiu prevalecer e fazer uma estrutura vencedora e que não deixava de ser, de certa forma, uma inspiração para os Fittipaldi, porque a partir do momento que o Frank Williams começou a ganhar corridas, eles viram e falaram assim, puxa, um cara que também foi perseverando e teve muitas derrotas antes de poder realmente fazer a Williams Engineering, que né, na época dos patrocínios árabes, e que venceu os títulos com o Alan Jones e depois, em seguida,
com o Keke Rosberg, aquilo ali era uma forma de dizer, olha, vamos insistir porque a gente pode... É É possível. possível, ó, o Frank Williams conseguiu, a gente também consegue. E vou É. dizer para você que a gente teve essa pauta da equipe Fittipaldi, né, a estreia da Fittipaldi, da equipe Copersucar foi 50 anos atrás, também nesse mesmo janeiro de 1975, né, e acabou faltando um detalhe ou outro para que eles também tivessem alguma coisa parecida com o que o Frank Williams teve, de você... sabe, malhar, bater, né, bater a marreta até que uma hora aquilo É uma acontece. comparação muito válida entre eles, são contemporâneos, lógico, a Frank Williams é um pouquinho antes, mas são contemporâneos, uma comparação muito válida entre a equipe Williams e a equipe com a pessoa que é Fittipaldi. Já poderia ter dado certo, né? E o Paty começou na equipe na equipe Williams, né, em 72. Primeiro em 71, com o próprio Frank Williams na Fórmula 2. Ele correu Isso. corridas da Fórmula 2 com o Frank Frank. Williams, ou seja, porque aí a gente tem que voltar um pouquinho à época que o Emerson chegou na Inglaterra. Porque, sim, ele quase correu com o Frank. O Frank porque ele quase correu, então, porque assim que o Emerson chegou, ele ia comprar o chassi de Fórmula Ford que o Frank Williams vendia. Então, ele já chegou abordando o Frank Williams assim que ele chegou na Inglaterra. Então, era um contato direto. O Frank Williams, assim que viu que o Emerson estava ali, fez uma carreira meteórica na Fórmula Ford e Fórmula 3, ele já jogou um contrato, não assina comigo, pelo amor de Deus, com Fórmula 1. Ele estava começando nessa época a se reestruturar, porque ele usava carros Brabham de segunda mão. Teve o episódio do Piers Courage, que era o piloto dele, que morreu na Holanda em 70. Nessa época, o Frank Williams usava chassis da De Tomaso, que era do Alejandro De Tomaso, que era um argentino radicado na Itália. Mas ele ofereceu o contrato para o Emerson, e o Emerson ali na boca para pilotar para Oscar. Assim, não, Mr. Frank, não, thank you. Mas estou lisonjeado com a proposta e tal, mas o Paty ele conseguiu pegar. Não, exatamente, eu ia Então, falar. se O Emerson se escapuliu ali, foi para Lotus, o Paty, o Frank Williams, falou assim, não, tá chegando mais um brasileiro que é campeão de esse Fórmula 1. eu quero. Tenho que oferecer Não o vou perder a contrato. oportunidade. Não vou perder a E aí oportunidade. foram lá e se acertaram da seguinte forma. Em 71, o Paty pilotou corridas de Fórmula 2, inclusive chamando a atenção, e em 72, o Frank Williams já colocou ele, promoveu ele para a Fórmula 1 com um carro Mart, que era do ano de 71. Ele também tinha na equipe o Henri Pescarolo, que esse mesmo francês ganhou o Le Mans, e que tinha o carro mais novo. Aí o Paty ficou com o Cacareco, que era do ano anterior. Mas, mesmo assim, andando muito bem em seu ano de estreia. Vou até pegar uma foto aqui, fazer uma foto, pegar as fotos de destaque aqui, que já está virando, inclusive, uma tradição nossa aqui, a gente colocar as fotos do que a gente vai falando em nossas pautas, fazer aqui isso. o Lembrando share que screen, porque era um carro peculiar, digamos assim, né? eu acho. E outra coisa, né? Olha ele aí, ó. Você ter a noção de como a equipe Williams ela não tinha uma estrutura, né, muito grande, para a gente dizer o mínimo. Quando o Paty estreou em Kyalami em 72, ele largou com 4 voltas de atraso, né? O carro não tinha, era um carro antigo, com problemas e tal, e ele largou com muito atraso, né? Só um detalhezinho no capacete, Lucas, eu sei que você gosta muito dessa parte do capacete, mas o Paty, originalmente ele corria com capacete, essa seta era vermelha, né? Primeiramente vermelha. Na Fórmula 3, era até a Fórmula 3 era um capacete, eu não sei se na Fórmula 2, na Fórmula 3 certeza era vermelha, aí diz, não, tá muito parecido com o Emerson, ficava realmente muito parecido o capacete, quando o Emerson ele colocou para amarelo, e tem até a famosa lenda, né, adiantando um pouquinho aqui a pauta, né, que na véspera do Grande Prêmio dos Estados Unidos de 73, ele teria sonhado com o pai dele, que tinha falecido,
e teria dito, olha, a seta que tem que apresentar jogando sua carreira para baixo, tem que cortar. E o Pátio acordou no meio da noite e cortou com gilete essa seta que tem, você está vendo aí no topo do capacete, e ficou só uma reta, né? Então ele tirou todas as setas para baixo, né? Tem faixa. é só uma faixa, né? Existe essa lenda aqui Vamos dar um destaque aqui no capacete. Um capacete esse que era o capacete que todo mundo usava nessa época, o famoso Bell Star, né? E com o seguinte detalhe, a gente consegue ver 3 pontos claros aqui junto à viseira, aquela viseira chamada smoke, né? Que é a viseira mais escura, né? Que faz às vezes de óculos de sol. E o ponto mais acima é o parafuso da viseira, que faz o movimento de pivotar a viseira. E o seguinte detalhe era que o Bellstar originalmente vinha com um parafuso de plástico. Era uma coisa segurança muito... Segurança não era algo muito forte do pessoal dos anos 70, né? Então tem que ter pois é, essa tanto que teve consciência. episódios de viseira perdida. Um dos episódios mais famosos foi do próprio Chris Amon, o azarado Forever da Fórmula 1, de ter perdido a viseira lá em Monza 71, aquela corrida que o Peter Gitting ganhou, que foi uma das mais apertadas da história da Fórmula 1. E ele estava no meio daquele pelotão lá na briga, ele perdeu. Ele estava de Matra V12, ele era para ter vencido aquela corrida, mas o Chris Amon era o Chris Amon, e claro que alguma coisa ia acontecer com ele para que ele não vencesse a corrida. Mas o Patti, ele conquista um quinto e um sexto lugar já no primeiro ano, com esse carro Na segunda corrida ele já chega em sexto lugar. Teve com problema na primeira corrida de Calama, na segunda na Espanha, em Haram, ele já chega em segundo, já chega em sexto lugar. Ele chega em sexto e na corrida, 2 corridas depois, que é o Grande Prêmio da Bélgica, que foi disputado em Nivelles, a gente lembra que Nivelles foi disputado em 72 e 74, as 2 vezes que a corrida foi sediada naquele local, o Emerson venceu as 2, 100% de aproveitamento, e o Patti chegou na 5ª colocação, o que assim era um feito imenso para aquele carro, porque não era para... Assim, não era um carro para pontuar. Muito acima do potencial do carro, com certeza. Então, a gente vê ali já um cara que começa a se destacar na Fórmula 1 já desde o começo. É um carro que era do ano anterior, né? Só o bico que era um bico mais improvisado, porque aquele carro Martin de 71 tinha aquele bico de bandeja de chá na frente, que é um dos arranjos aerodinâmicos mais horrorosos de toda a longeva história da Fórmula 1. Ele tinha mais uma vez aqui, vou colocar o destaque de novo aqui, no carro, ele tinha essa bicanca um pouco estranha aí, mas que também tinha alguma geração de downforce. Era um carro que, só de ele ter pontuado, já fez bastante milagre, tanto que ele ganha um contrato com a Surtees para 1973. Eu já vou pegar aqui uma foto para a gente também mostrar, e falar um pouco do ambiente da Surtees, que não era lá as mil maravilhas, não era o lugar mais aprazível, né? Hoje em dia tem aqueles selos Great Place to Work, né? Não ia ganhar a Surtees não ia ganhar, não. Então, a Surtees não ia ganhar esse selo. Agora, o interessante foi que nessa época a Surtees ele construía carro também de Fórmula 2 e ele chegou a vencer o título, né? Com o Mike Haywood. Mas o interessante é que o Jean Surtees, ele foi campeão mundial em 64 de Fórmula 1, o único ser humano da história a ser campeão mundial em 2 e 4 rodas, em categorias principais, tanto Fórmula 1 como Mundial de Motor Velocidade, esquerdas cilindradas. Aí conta a lenda que toda vez que um piloto reclamava do carro, aí o Jean Surtees, se eu tivesse lá, eu faria melhor do que você. Tinha muitas dessas bravatas, né? Mas o Zé Carlos Patti, ele conseguiu muito respeito do Jean Surtees na época. Né? É bom se diga isso. O Jean Surtees era um cara muito difícil. Um carro bonito, olha só. Um carro, inclusive, com essa temática brasileira, que é um carro elegante até, né? Mas que, claro, tinha suas limitações. Uma das limitações era usar os pneus Firestone, que na época já eram inferiores aos Goodyear em muitas das corridas,
mas mesmo assim o Paty conseguiu um ótimo resultado na Alemanha, em Nürburgring, chegando na 4ª colocação, o que Melhor não volta era nada melhor fácil, volta. Melhor com a volta. melhor volta da corrida. Melhor volta da corrida. E a gente tem que lembrar que o pódio dessa corrida foi o Jack Stewart em primeiro lugar, com o François Sever em segundo, a Tyrrell, tinha um trecho muito curto em 73, era um carro muito ágil para a pista de Nürburgring, eles andaram muito bem, e o Jack Hicks chegou em terceiro, ele que é um especialista em Nürburgring também, tinha vencido em 72 com a Ferrari, e com o seguinte detalhe, que é uma coisa bastante curiosa, o Jack Hicks estava de McLaren nessa corrida, e foi também um episódio isolado. O Jack Hicks tinha acabado de sair, romper o seu vínculo com a Ferrari e andou de McLaren, no terceiro carro McLaren para essa corrida de Nürburgring, e o Paty chegou logo em seguida na 4ª colocação, relativamente perto do E o Hicks era o e especialista da aí, pista, né? E o Hicks era o especialista da pista. E a gente tem o seguinte detalhe: o Paty chegou na frente de um cara chamado Wilson Fittipaldi Jr., chegou na 5ª colocação, e de um cara chamado Emerson Fittipaldi, que chegou em 6º. Então, a gente teve aí, entre os 6 primeiros, 3 brasileiros, 4º, 5º e 6º lugares, essa turma que se encontrava ali nos anos 60, todos jovens, ou seja, se conheciam desde muito tempo. Essa corrida de Nürburgring em 73, portanto, tem o seu quê de especial para o Brasil, porque teve Brasil em 3 colocações das 6 primeiras para essa corrida. E também teve o brilhantismo na Áustria, ainda em 73, ele chegando na 3ª colocação, que foi um pódio aí para ele. Também vou colocar essa foto de destaque, porque é um pódio muito especial, porque é um pódio que de respeito, porque pesado. Só corrigindo aqui, Lucas, a história do capacete foi em 74, tá? Só corrigindo aqui. Sim, sim. Eu falei 73, não, foi 74. Foi em 74, Isso. o Verto Grande Prêmio dos Estados Unidos de 74, só corrigindo aqui. E foi um feito. Chegar no pódio com esse carro aí foi um feito muito grande. Você já via que o Paty estava fazendo mais do que o potencial do carro. E subiu ao lado de Ronnie Petts e Jack Stewart. Ele não estava. Não levou. Chegou Não era pouco pódio, não. Ele estava ali, ele estava entre os grandes da Fórmula 1 da época. Sim. E muito bem reputado. Ele termina o ano de 73 sendo um dos grandes destaques da categoria. Só que o ano começa ainda na Surtees em 74 e a coisa, claro, desanda, porque ele queria, de alguma forma, cair fora dali, porque ele não só... o John Surtees era um cara, digamos assim, caprichoso, um cara complicado de se trabalhar, como o carro apresentava sucessivas falhas, inclusive falhas de suspensão, que é uma coisa muito grave, que é uma das coisas que você menos vai desejar você ter num carro de competição. Você pode ter falha em tudo quanto é lugar, menos freio e suspensão, né? Você pode ter um motor que estoura, um câmbio estourando, uma pane elétrica, pane seca, enfim. Agora, falha de suspensão realmente é um negócio que faz você virar passageiro. Então, era uma coisa que, assim que possível, o Paty sai da Surtees, pega primeiro um carro, um Brabham de segunda mão da equipe Gold Hexagon. Ele não classifica esse carro, mas logo depois ele consegue um contrato para ser o segundo piloto da Brabham, titular Brabham, essa de Bernie Ecclestone, para que ele fosse o piloto companheiro de Carlos Reutemann, era a dupla Carlos da Brabham ao fim de 74, mas ainda em 73, eu vou pegar uma foto aqui, que ela é muito interessante e que vale também o registro, porque outros tempos de Fórmula 1, eu vou falar de Glen 73, foi uma corrida em que o Paty abandonou e que proporcionou esta cena aqui que a gente está vendo agora. Ele encosta o carro na pista. Patrocinado pela Brahma, né? Ele era patrocinado pela Brahma. A gente já está aqui na parte da noite, a gente já pode falar sobre bebidas para maiores de 18 anos. Ele que era patrocinado pela
fábrica de bebidas Brahma, né? Não era só cerveja. A Brahma fabricava refrigerantes também, Sim, né? sim. Quem não se lembra do Guaraná Brahma? Sim, muita gente não vai lembrar do Guaraná Brahma, porque o Guaraná Brahma não existe há muito tempo. É muito Mas tempo, viu, existiu um Lucas? Guaraná Brahma. Eu sou velho o suficiente para lembrar. Mas Oh, ele vem e encosta o carro, né, o seu Surtees no canto gramado. Alguém vem e lhe oferece uma latinha de cerveja e não e era Brahma? ele não se faz rolar. Não era uma Brahma, tá? Que isso fique bem claro, afinal de contas a gente está falando de uma corrida nos Estados Unidos, mas você tem esta cena muito peculiar que ela é muito anos 70. Não teria Agora, outra época para ter uma imagem como esta. agora essa foto também tem esse final de semana foi bem triste, né? Porque foi o final de semana do aniversário do Pat. Ele completou 29 anos aí e ele foi da bem da morte do François Cervé, que abalou todo mundo. O Cervé era outro piloto muito querido por todo o paddock. E o Pat diz que ele chorou muito quando ele viu, né? A cena do acidente do François Cervé, para quem viu, diz que é algo traumatizante. E foi bem no aniversário do Zé Carlos Patti, naquele dia. Ele completou 29 anos. Não sei se foi esse dia aí dessa foto, mas também foi algo muito, muito marcante para o Patti por causas não muito alegres, né? Podemos dizer assim. Um Pois bem, trágico. Assim. mas a gente chega a 74, ele faz um quinto lugar na Itália e depois ele faz esse pódio junto com o Carlos Reutemann. Lembrando que em 74, a Brabham, o Reutemann, ele conquistou 3 vitórias. África do Sul, Áustria e Estados Unidos. Era um carro que tinha, né, a BT-44 tinha um grande potencial, lembrando que a BT-44 naquela época era toda branca, mas em 75 surge o patrocínio da Martini Racing, que era muito interessante, e a gente teve aí uma das pinturas, né, um dos layouts mais icônicos da história do automobilismo. A gente fala muito, normalmente a gente lembra das marcas da indústria da tabaco, mas a gente teve também outros patrocínios icônicos, Gulf Oil, que era aquele laranja com a predominância de azul claro, né, o azul céu, que sempre foi muito bonita. Então a gente chega neste carro aqui, vou dar mais uma vez aqui o destaque para minha câmera, para mostrar a BT-44B, esse carro que é realmente muito marcante, um carro muito bonito, com os logotipos da... Eu vou diminuir aqui a luz para que não estoure tanto aqui junto da câmera, e a gente tem um carro que realmente marcou a Fórmula 1, o patrocínio da Martini Racing, e que, felizmente, aqui faz parte da minha coleção de carrinhos. Eu sou um colecionador de miniaturas, fico sempre muito feliz de poder ter alguns pedacinhos de história, né? Porque, principalmente eu, quando eu coleciono, né, quando eu compro alguma peça, é porque ela tem alguma história por trás, né? Ela tem alguma coisa para contar. Eu, assim, toda vez que eu adquiro alguma coisa nesse sentido, é porque aquilo ali tem um significado, né? Não é só uma coleção, como se fosse, por exemplo, uma coleção de figurinhas que você vai lá e tenta completar uma coleção. É, pelo menos Pela para mim funciona história. assim, né? Tem que ter história junto. Ou então, se você, vou dar um exemplo também, né? Você vai lá, tem um carrinho ali, está em promoção, uma coisa tentadora, um preço, sim, você vai lá, uma miniatura, você acha bonita, acha interessante, você vou comprar, e aquilo te desperta a saber a história daquele carro. Isso também é legal. Uhum. E que também faz a gente ter algumas surpresas. Isso também é uma coisa muito bacana de você colecionar itens, fazer coleções, você também ter isso. Você entrelaça o objeto com a história, aquilo ali sempre traz alguma coisa junto a ela. Então, pelo menos coleção funciona assim para mim. Ela tem que ter uma história junto. Agora, voltando a falar aqui da Brabham, né? Com a vitória, a dobradinha da Brabham,
na última corrida de 74, então a Brabham começava com 75 como, sim, uma das carros a serem observados, um dos favoritos. Claro, junto com a McLaren, junto a Ferrari, tinha a Lotus tentando dar um pulo no gato, mas ainda começando com o Lotus 72 em 1985, indo para a sexta temporada, para você ver como era outros tempos também a Fórmula 1, né? Carros que duram vários anos, né? Tyrrell terminou o ano muito forte, porque afinal de Isso, contas o Scheckter, com o o Scheckter. Scheckter disputou o título mundial de 74. Né? Mas a Brabham era um dos carros também a serem observados, né? E logo na primeira corrida, a gente falou dessa corrida na quinzena anterior, na estreia do Copa Açúcar, a Brabham andou muito bem, né? O Patti largou em segundo, né? Chegou a andar no pelotão da frente, mas ele abandonou a corrida, né? O Reutemann liderou vários momentos da corrida, mas chegou ao pódio. Então, a Brabham tinha um bom carro em 75, né? E tudo isso vai culminar para um Grande Prêmio do Brasil de 75, né? Que a gente já falou, completando 50 anos. Lógico, tinha todas essas equipes, mas a equipe sensação daquele ano, daquele início de ano de 75, era Shadow, né? O Wolf Shadow, um carro muito bonito, um carro preto, e pilotado pelo Jean-Pierre Jarier, que era um piloto também muito reputado. Estou com uma foto aqui do Jarier, já vou compartilhar ela também, porque era assim, era um carro muito bonito, e era um carro que ele fez a pole na Argentina e fez a pole no Brasil. Isso. Né? E um no carro Brasil... que... Vai, Lucas. Não, um carro que casou bem com as pistas, e o Jarier entendeu, né? Ó. Vou até colocar um pouquinho, deslocar aqui um pouquinho. E tem uma história muito interessante, que pouca gente sabe, que o circuito de Interlagos ele era muito diferente do atual. Era um circuito que tinha mais do que o dobro, tinha 8 quilômetros, tinha 8 quilômetros. Menos que o dobro, né? Hoje tem 4.300. Tinha... quase o dobro, né? E era um circuito, os pilotos da década de 70 falavam que talvez estava ali entre os top 3 dos melhores passados do calendário da Fórmula 1. Era um circuito muito, muito seletivo, mas também muito rápido, tinha sessões rapidíssimas, né? E uma das curvas mais desafiadoras da Fórmula 1 na época era a curvão de Interlagos, né? E havia não vou dizer assim, uma disputa, mas havia aquela história que quem seria o primeiro piloto a fazer a curva 1 de Interlagos de pé embaixo no Fórmula 1. E conta a lenda que o rapaz que está na nossa imagem aí foi o primeiro piloto a fazer a curva 1 de pé embaixo, né? Ele fez a pole na corrida, e ele também teve essa característica. Conta-se até que na época o Interlagos você acampava, você conseguia acampar ali próximo de Interlagos, e muitas vezes ficava na curva justamente para ver quem seria o primeiro piloto a fazer a curva de pé embaixo, e o primeiro piloto teria sido o Jean-Pierre Jarier. Tanto que o próprio Emerson já contou isso em entrevista, que ele estava ali no paddock e ele ouviu alguém fazer, porque o som muda quando você passa em pé embaixo. Né? Você não tem o levantar pé, o som é completamente diferente. E quando ele ouviu um carro passando, e passando a toda velocidade pela curva 2, que era quase uma continuação, né? As curvas 1 e 2 era quase uma continuação uma da outra, opa, quem foi? E aí o autor da façanha foi esse francês pé pesado, Jean-Pierre Jarier. Ele que na Argentina teve problema logo no começo, nem largou. Só que no Brasil ele liderou a maior parte da corrida, estava lá o Patti em segundo, e aí a 10 voltas do fim ele teve problemas, né? O carro apresentou ali uma falha que promoveu o Patti à primeira colocação. Eu falei assim, alguém, quando você tem um líder que tem um problema mecânico, vai ter um abandono, você tem que ter o melhor posicionamento possível para assumir para você poder herdar o primeiro lugar. E esse cara era o Patti. Ao contrário do Reutemann, que usou pneus mais macios e os pneus dele se destruíram,
O Patti fez uma escolha certa de compostos, sabia Interlagos como ninguém, e teve seu momento de apoteose. Lembrando que o Emerson ele tinha vencido na Argentina e ele faz, como a gente já colocou aqui no começo desse nosso encontro, faz a dobradinha com o Patti na primeira colocação. Então foi um dia assim, não tem outra palavra, um dia de apoteose em Interlagos. Lembrando que em 72 a gente teve a corrida de homologação, foi vencida pelo Carlos Reutemann, mas aí a primeira corrida que valeu, 73, o Emerson venceu com o Lotus, em 74 ele venceu com o McLaren, e em 75 vem o Patti e vence de Brabham. E a gente ainda tem mais um significado em cima da vitória do Patti, que é a seguinte, fala assim, olha, não é um raio que cai numa vez em um só lugar, chamado Emerson Fittipaldi. Tem mais brasileiros de onde ele vem. E no momento em que, como a gente já disse, o Wilsinho estava fazendo de tudo para que o Brasil se tornasse construtor de carro de Fórmula 1. Então, em termos de onda brasileira, essa foi a onda mais forte que a gente já teve de presença, de falar assim, olha, tem brasileiro construindo carro, tem brasileiro em primeiro, tem brasileiro em segundo lugar. E atual campeão mundial. E atual campeão mundial. E que era o bicampeão mundial, que ele se fazia como o grande piloto do momento, porque afinal de contas, aí a gente retrocede um pouquinho, quando o Jack Stewart vence o seu terceiro título mundial em 73 e se aposenta, toda a Fórmula 1 se pergunta, assim, quem vai ser o próximo campeão? Quem vai ser o cara a suceder o Stewart como o grande piloto daquele momento? E a gente teve a temporada maravilhosa de 74, que a gente até foi pauta nossa aqui também, para quem quiser procurar a gente no diretório de vídeos, youtube.com/gptotal, clica lá em vídeos, vai ter o nosso diretório de vídeos, vai ter muita pauta retrô que a gente já fez aqui no canal, e o Emerson vence, e numa equipe que nunca tinha vencido o campeonato de Fórmula 1, uma equipe chamada McLaren, que também dispensa apresentações. Então, era o cara do momento, que era bicampeão mundial, com o irmão dele que se tornava construtor de Fórmula 1, isso não é pouca coisa, principalmente se tratando de um país que, a época, vamos usar a terminologia da época, o terceiro mundo, era uma invasão do terceiro mundo a esse pináculo do esporte a motor chamado Fórmula 1, em que o piloto do momento era brasileiro, o piloto que tinha acabado de vencer a corrida era brasileiro, e os brasileiros ainda estavam produzindo carro de Fórmula 1. Então, isso definitivamente não é pouca coisa, e a gente vê o tamanho que esses personagens tiveram, porque é uma coisa que até então era sem precedente na história do esporte a motor, um país de terceiro mundo fazer esse tipo de coisa. A gente teve, claro, muita força da Argentina nos anos 50, tracionada pelo Romano Fangio, Froilán Gonçalves, a chegada do Onofre Marimon, que infelizmente foi vítima de Nürburgring lá em 54, porque senão teria até mais uma leva de argentinos ali. Mas, assim, o que era esse momento para o Brasil era uma coisa assim, de um tamanho que é hoje você ter isso numa Fórmula 1 de 2025 é simplesmente impossível. De você ter uma equipe brasileira na Fórmula 1, de você ter o piloto de momento, o piloto grande campeão de momento, e ainda ter um outro piloto vencendo corrida. É o tamanho disso. A gente encontra alguma coisa parecida com isso, aquele final de anos 80, em que a gente teve Nelson Piquet, campeão de Fórmula 1 em 87, com Raul Boesel sendo campeão mundial de marcas, e em 88 um outro campeão mundial brasileiro chamado Ayrton Senna. Em 89 o Emerson vencendo Indianápolis e Indy, né? E com o Emerson vencendo em 89 o campeonato, as 500 milhas de Indianápolis, o Senna novamente sendo campeão em 90 e 91, com aquela extensão de vitórias brasileiras entre 90 e 91, que foi a vitória do Piquet no Japão, Piquet na Austrália, depois as 4 primeiras corridas de 91, o Ayrton vence, e o Piquet vence a última dele no Canadá. Então foram vários meses de vitórias exclusivamente brasileiras na Fórmula 1.
Então, a gente só consegue achar alguma coisa parecida com esse momento de 75, esse janeiro mágico de 75 para o Brasil na Fórmula 1, no momento em que a gente teve esses dois titãs chamados Nelson Piquet e Ayrton Senna sobrepondo seus auges na Fórmula 1. O que não é pouca coisa, e aí a gente completa fecha esse ciclo, que você muito bem apontou, em que a gente teve 8 títulos mundiais em 20 anos, né? Foi uma fase dourada da Fórmula 1 de 1º de maio de 72, que foi a primeira vitória do Emerson na campanha de 72, que foi o Grande Prêmio da Espanha, e o 1º de maio de 94, em que nesses 22 anos a gente teve essa fase dos campeões mundiais da Fórmula 1. Então, caramba, que janeiro mágico que foi esse, com a vitória do Patti. Vou colocar, inclusive, a Brabham dele de novo em destaque aqui, porque realmente é uma coisa que é um momento bonito, é uma coisa. O pessoal no gramado de Interlagos, eu vou colocar aqui na outra exposição para a gente colocar a foto inteira, o pessoal ali nos gramados, no barranco, entendeu? Não tinha tempo ruim para essa turma. Um sol, um calor, aquelas imagens que a gente costuma ver, né, dos caminhões-pipa jogando água na galera lá, né, calor foi um absurdo, né? nas arquibancadas em frente aos boxes, o pessoal, né, caminhão-pipa jogando água na turma para dar uma refrescada também. Mas, puxa, que momento mágico, né? E a gente teve um Patti que andou bem na Argentina, o carro já andando muito bem, vence no Brasil, faz a pole na África do Sul, só não vence porque esqueceram uma chave de fenda entre os pedais do carro, ele não estava com curso total de freio, ele chega na 4ª colocação, uma corrida que, inclusive, foi outra vitória caseira, né? A gente tinha acabado de ter uma vitória caseira do Patti em Interlagos, a gente teve uma vitória caseira do Scheckter na África do Sul, e que o Patti chega na 4ª colocação. E aí a gente tem também o Grande Prêmio da Espanha, e que a gente precisa também lembrar. Foi disputado no Autódromo de Montjuïc, o Parque de Barcelona, um parque arborizado de Barcelona, e a organização do Grande Prêmio não fixou os guardrails a contento. Muitos estavam só pendurados, amarrados com arame, né, provocando a indignação dos pilotos. O próprio Emerson Fittipaldi, junto com o Graham Hill, foram as cabeças de um levante para que fossem tomadas providências para conserto de pista. Aquilo não aconteceu. O Emerson anunciou que não correria no domingo. Ele foi forçado a largar, mas ele largou e logo em seguida parou o carro. O Wilsinho fez o mesmo também, porque o Wilsinho também tinha essa consciência de que o autódromo estava muito perigoso. E pouco antes de realmente darem uma suspensão ao Emerson Fittipaldi, acontece um acidente que se revelaria fatal. Eu tenho aqui uma foto muito interessante para também compartilhar, que é a foto do Rolf Stommelen, que corria pela equipe do Graham Hill, e que foi um piloto que acabou se acidentando. Tem aqui uma foto muito interessante eu vou colocar aqui também no compartilhamento. Está aqui o Rolf Stommelen com a equipe da Lola Hill, e logo atrás ali o Patti. Eles estavam em primeiro e segundo. O Rolf Stommelen, que era um piloto alemão muito competente, ele perde a asa traseira na reta durante uma descida muito forte, que realmente tinha uma demanda muito grande para a aerodinâmica do carro. O aerofólio traseiro se solta, ele perde o controle, vara o guardrail, o carro quica para fora e acaba matando pessoas que estavam ao fim da curva. Salvo engano, foram 4 fatalidades. O Rolf Stommelen se quebrou inteiro, sobreviveu assim por pouco, muitos meses com diversas fraturas, enfim, ficou fora das pistas por um bom tempo. E o Patti acabou. Então, o Patti acabou batendo. Ele escapou do que seria um acidente fatal, mas não escapou do acidente em si, porque ele acabou rodando e batendo.
e se não fosse isso, ele muito provavelmente continuaria ali o circuito, ele tomaria a bandeira quadriculada e ele seria declarado vencedor. O vencedor acabou sendo o Jochen Mass. Foi a única vitória do Jochen Mass, que era companheiro do Emerson na McLaren. Ele prosseguiu a corrida, ele optou por prosseguir, o Emerson havia desistido, e ele, enfim, e essa aí acaba sendo a confirmação de que o Paty era realmente um piloto muito competitivo. Ele passou ali todas essas primeiras corridas do ano andando muito forte, andando muito bem. O grande problema seriam as corridas seguintes, em que surgiria o conjunto hegemônico de 75, e o que eu estou falando é de Niki Lauda e a Ferrari 312T. Ele vence em Mônaco, depois ele tem toda uma sequência de vitórias, que é só quebrada no Grande Prêmio da Holanda por um cara maluco chamado James Hunt, andando numa Heskett, mas o Lauda chega em segundo. O Lauda vence mais uma depois, aí tem aquela corrida em Silverstone, que seria a última vitória do Emerson na Fórmula 1, com o dilúvio. O dobradinha brasileiro novamente, né? E que também foi uma dobradinha, porque o Paty chega na segunda colocação, e aí o Paty tem uma... Ele chega em segundo, mas com o carro lá no guarda-reio, né? Porque foi uma coisa que foi interrompida. Aí valeu volta anterior, aquela coisa toda que a gente está acostumado com grandes prêmios que são interrompidos. E aí o Paty tem uma sequência nas 4 últimas provas de quebras, mas ele termina o campeonato numa ótima sexta colocação, faz 24 pontos, uma vitória, 2 pódios, mais outras 2 colocações nos pontos. Acaba sendo pouco para o potencial que o carro apresentou ali no começo do ano, mas a gente tem que lembrar também que em 75, quando o Lauda realmente faz funcionar a Ferrari, é o conjunto que acaba varrendo a temporada de 1975, infelizmente, sem dar chance para que, nem o próprio Emerson, que acabou vice-campeão em 75, para que ele pudesse combater essa Ferrari que estava muito bem acertada, muito confiável, e com o Lauda pilotando o fino. Ele estava muito inspirado. Até vale a pena aqui, ver se eu acho aqui rapidinho, enquanto você faz o comentário, João, para eu pegar aqui uma foto rápida do Lauda, porque também merece o nosso destaque aqui como foto. Sim, foi. E o Paty ele poderia ter feito mais pontos, né? Mas no final do ano a Brabham começou a quebrar muito, ele teve muitos problemas e ele não acabou ficando um pouquinho para trás. Mas só voltando um pouquinho ao Brasil, e detalhe foi que nas 2 primeiras corridas, né, era primeiro o Emerson e segundo o Paty. Fizeram dobradinha também no campeonato. Aí depois teve todo o desenrolar do campeonato e o Paty acabou perdendo muitos pontos, principalmente esse último quarto de campeonato, que teve muitas quebras da Brabham. Ele teve 4 quebras, e aí fica realmente muito complicado para tentar qualquer coisa. E a Brabham sucumbiu, assim como as outras equipes, à força da Ferrari com o Niki Lauda vencendo praticamente, acho que foi 5 corridas seguidas, aí o campeonato foi para o bolso do austríaco de forma merecida, e aí ele se tornou, a partir dali, o piloto referência da Fórmula 1, até praticamente sua aposentadoria em 79. O Niki Lauda era a grande referência naquele momento da Fórmula 1. E o Paty conseguiu o seu melhor campeonato em 75. Uma vitória. Muito em parte porque em 76, e aí a gente já pode inclusive antecipar enquanto eu pego aqui a Ferrari, exatamente. Porque Bernie consegue um acordo com a Alfa Romeo, um motor Alfa, então ele andaria a partir de 76 com o motor Alfa Romeo, que era um motor V12, né, e eu passei até a usar vermelho também, aí belíssima foto. E aí a gente chega na seguinte questão: por que o Bernie Ecclestone assina esse contrato de fornecimento de motores com a Alfa Romeo? A Alfa Romeo ela vinha de alguma experiência dos carros de protótipo de Endurance, então ela tinha desenvolvido um motor Boxer 12, assim como a Ferrari. Essa Ferrari T, né, 312T, T de Transversale, que era o arranjo do câmbio dela,
ela tinha um motor Boxer 12, né? Na verdade, um motor Flat Isso, 12, corrigindo. porque Corrigindo, exatamente. Eu falei era um V12, motor, eu falei V12 na Alfa era, Romeo. Só era um corrigindo. motor, era um motor Flat 12, e a própria Alfa Romeo já tinha também feito um motor plano 12 cilindros e ela resolveu fornecer para a Fórmula 1. E a gente tem duas situações. Primeiro, em 75 ficou muito claro que esse conjunto, né, de um carro com um motor plano 12 cilindros deu muito certo com a Ferrari, então ficava aquela pergunta assim, por que não um outro motor plano 12 cilindros em outra equipe? E o Bernie Eccleston viu nisso uma chance de ter um diferencial, porque todo mundo usava Ford Cosworth. Como se não bastasse isso, o acordo também era vantajoso financeiramente para o Bernie Eccleston, porque ele pagava pelos motores Cosworth e o Alfa Romeo, não sei se sai de graça, mas certamente tinha um descontão em relação ao motor Ford Cosworth, porque, claro, a Alfa Romeo queria fazer propaganda desse motor vinculado à equipe Brabham. Então, acabou tendo esse arranjo, inclusive a própria Brabham é pintada de vermelho por causa da Alfa Romeo, até o arranjo de cores da Martini Racing acaba mudando para 76, mas o que acontece é que o ano de 76 acaba sendo uma enorme, uma retumbante decepção não só para a Brabham, como para o próprio Patti, porque é um carro difícil, um carro que, Um motor enfim... de desenvolvimento, ele era um motor pesado, que bebia muita gasolina, mas o Patti ainda consegue pontuações, ele consegue 2 quartos lugares, né, na Alemanha e na França. Na Alemanha, na famosa corrida que o Lauda teve o seu acidente, né? Mas foi um ano tão decepcionante que o Reutemann, que era a dupla Carlos, né, a dupla sul-americana, então chamava, era Carlos Patti, Carlos Reutemann, e o Reutemann desiste da Brabham, ele vai para a Ferrari, para o lugar inicialmente o lugar do Lauda, né, ele corre no Grande Prêmio da Itália e Monza de Ferrari, e até assumir definitivamente em 77, aí sim, ao lado no lugar do Clay Regazzoni. Mas a Brabham que vinha em ascensão, com o motor Alfa Romeo, trava ali aquela ascensão, né? A equipe não consegue desenvolver como vinha em 74 para 75. 76 ela trava ali, né? Porque, veja, se a gente pegar, e a gente acabou de mostrar a foto do carro de 75, era um carro esguio, né? Ele exalava leveza e agilidade. E quando a gente vê esse carro de 76, a gente vê esse carro mais sólido, mais parrudo, mais corpulento. Até porque esse carro, não só o arranjo do motor, né, porque ele ser um motor mais largo por causa de sua configuração, mas porque ele também exigia tanques de combustível maiores, ele bebia mais. O próprio Gordon Murray, em entrevista para a gente, né, aquela entrevista, famosa entrevista por telefone para o Márcio Madeira, aliás, um grande abraço para o nosso companheiraço aqui do GP Total, o Murray falava que o sistema de alimentação desse motor era terrível e era um motor muito manhoso e que acabava sempre tendo alguma coisa a quebrar, a própria bomba de combustível que quebrava sempre. A gente já vai chegar na temporada de 77, a gente já vai falar sobre 77 em si, que acaba sendo a temporada de fim prematuro para o Patti, mas assim, ele é um cara que ficou insistindo nesse carro. Enquanto o Carlos Reutemann caiu fora na primeira oportunidade que ele teve, e a oportunidade veio quando o Niki Lauda estava no hospital se recuperando aí da quase morte do acidente de Nürburgring, que foi lá 1º de agosto de 76, o primeiro telefonema, isso é bom lembrar, foi para Emerson Fittipaldi. O comendatore, Enzo Ferrari, ele telefonou para o Emerson oferecendo a vaga do Lauda na Ferrari. O Emerson que já estava na equipe Copersucar. E o Emerson gentilmente declina, mas o segundo telefonema, que é para o Reutemann, ele fala assim, não, tô indo aí. Correndo. Prepara a passagem aí, ó, Alitalia, que eu tô indo aí para Maranello. E cria uma situação muito complicada na Ferrari, porque o Niki Lauda volta, ele não morre.
não só não morre, como ele volta 42 dias depois, o que até hoje é considerado um grande milagre na Fórmula 1. Ele ainda com pulmões em carne viva, ele com ataduras ainda, sem cicatrizar, as queimaduras externas na pele, ele vai para Monza. Só que o Carlos Sainz mantido para lá também, e a Ferrari tem que fazer um arranjo complicadíssimo de 3 carros. E é claro que você imagina só o estado emocional do Niki Lauda, tendo ali mais um piloto, né, para lhe ameaçar como titularidade, e o próprio Clay Regazzoni, que, claro, também já via que o negócio ia sobrar para ele, e ele que ia sentar na grade. Porque, Agora, afinal de contas, se o Lauda tinha voltado, alguém ia sobrar, e se alguém que ia sobrar, chamava-se Clay Regazzoni. exatamente. Então, Agora, imagina, Lucas, agora só. na Ferrari, João, você imagina a torta de climão, um tiramisu de climão. Não, sem contar que o Reutemann só corre em Monza, depois só volta em 77. Agora, só um detalhe, Lucas, nessas fotos, vocês estão. Quem está nos assistindo está vendo que na asa traseira tem uma bandeira do Brasil, né? O carro do Pátio, e uma bandeira da Argentina lá no carro do Reutemann. Vamos dar até o destaque aqui, né? Uma bandeira invertida, né? Porque afinal de contas, gringo não sabe a posição da bandeira brasileira, a gente até releva. Mas o detalhe interessante foi que, mais ou menos nessa época, foi feito um filme, né? A gente tá para lançar no meio desse ano um filme sobre a Fórmula 1, mas foi feito um filme até com o Al Pacino sobre Fórmula 1, e ele corria com o carro do Pátio. Ele correu com o carro do Pátio. Então você tem até fotos lá com o carro, o Al Pacino com o equipamento do Pátio, e teve uma corrida, acho que foi na África do Sul, que foi na África do Sul. Correu com a bandeirinha dos Estados Unidos, que era um piloto americano, né? O Al Pacino fazia um papel no piloto americano. Bob Deerfield. Exatamente. E eles usavam o equipamento do Zé Carlos Patti. Isso é uma curiosidade aí também. O filme em si não é de automobilismo. O automobilismo acaba sendo pano de fundo para uma história dramática envolvendo o Al Pacino. Mas tem cenas de corrida, mas foi poucas. Pano de fundo, não é um filme sobre automobilismo, né? Mas que tem cenas reais e que, com a colaboração do Bernie Eccleston, ele adorou a ideia, colaborou, fez com que a Brabham colaborasse com as cenas de filme, e a gente teve, portanto, aí o Patti sendo o dublê do Al Pacino, que também foi uma das coisas que ele pôde fazer na carreira aí, um dos maiores atores da história aí do cinema, Al Pacino sendo aí tendo suporte do Patti. Mas, assim, ainda falando de 76, foi isso, né? O Patti, ele se propôs a trabalhar com o Gordon Murray para ver se esse carro, né, fazer esse carro funcionar, com esse motor manhoso e tudo mais, fazer com que eles ganhassem competitividade, e chega a temporada 77, o carro, de fato, ele é competitivo, mas a gente tem o falecimento do Patti em março, né? Ele participa das 2 primeiras corridas na Argentina, depois no Brasil, depois na África do Sul, e a gente tem no intervalo entre da corrida da África do Sul para a Europa, tinha um intervalo. O Patti vem ao Brasil descansar. O Patti vinha de coisas muito interessantes, né? Ele chegou em segundo na Argentina, e vai destacar que esse campeão da Argentina, o Patti só não venceu porque, como eu falei no começo, ele era um piloto corpulento e falava que ele não era muito adepto à preparação física. E naquele dia na Argentina estava vendo muito calor, e o Zad Scheckter ultrapassou o Patti e venceu a corrida. Ele que estava estreando a equipe Wolf, e ele venceu. O Patti chegou em segundo. Na Interlagos, o Patti chegou a andar na frente, mas ele foi uma das vítimas da famosa incidente da curva 3, né, que o asfalto se soltou, vários carros rodaram, e o Patti foi uma das vítimas, que acho que não me vi até na liderança quando ele rodou, né? Então ele andou bem. Ele vinha fazendo bem nesse começo de 77. Tá aqui o carro de 77, que ele é diferente, ele já é mais clean
que o de 76, vou aqui fazer de novo o compartilhamento de Motor tela, Alfa já, ainda era motor Alfa, mas era um carro assim bem mais, você vê já que é um era um carro bem carro mais mais bem limpo. resolvido. Ele já É, era um carro mais bem resolvido e mais eficiente. Mas, assim, muita gente, e aí a gente já entra num tema que seria mais definitivo a respeito do Patti. Tem muita gente que fala que com esse carro, em 77, o Patti poderia ser campeão. Por mais que o Patti tenha mostrado muito do seu talento na Fórmula 1 e que o carro tenha se mostrado com competitividade no começo do ano, fica muito difícil a gente poder concordar com essa afirmação. Primeiro porque quem ganhou o campeonato, e o campeonato foi vencido pelo Lauda, ele venceu na consistência, porque ele não tinha o melhor carro, mas ele tinha na Ferrari 312 T2 o carro mais confiável. Ele sim, ele vence corridas, e uma delas foi a África do Sul, que foi justamente a última corrida que o Patti participou, entre outras corridas que ele também vence, vence na Bélgica, enfim, na Alemanha, são as 3 vitórias do Lauda, mas ele pontua muito, ele faz muitos pódios, muitos pontos, a ponto de se deslocar do Jody Scheckter, que também é um cara que vence 3 corridas no ano, com a estreante equipe Wolf, e esses dois, inclusive, batem o Mário Andretti, que tinha na Lotus o carro mais competitivo, mas que tem muitas quebras. O Andretti vence 4 corridas em 77. Só que quebra demais e termina só na terceira colocação naquele ano. A Lotus já era o primeiro modelo carro-asa da Lotus. Quando eles começaram quando o carro começou a ficar competitivo, realmente era o carro mais rápido do grid, mas ainda com algum problema de confiabilidade. De modo que a Brabham teve muitos problemas mecânicos em 77. Era um carro muito, muito rápido, tá? E a gente pega como referência o companheiro do Patti em 77, que era o John Watson. Ele estava vindo da Penske, ele que chegou a vencer a corrida em 76 pela Penske, mas a Penske encerra suas atividades para se voltar definitivamente para os Estados Unidos. O Watson fica ali tentando, em busca de algum emprego, já tinha corrido de Brabham de segunda mão, acaba conseguindo essa vaga na Brabham. E o John Watson tem uma temporada de muito desempenho, só que de pouquíssimos pontos, porque foi uma das temporadas mais azaradas que eu já vi na minha vida. Tá? E a eu tenho uma ponto. coluna. Eu tenho uma coluna do Lucas, Um texto eu ter feito um texto sobre a temporada 77 do John Watson, tá? E que pode ser muito bem uma referência para o que poderia ter sido a temporada 77 do Patti, caso ele não tivesse tido seu acidente aéreo fatal. É um carro muito rápido, o Watson classificou sempre entre os 6 primeiros, maioria das corridas ele fez isso, tá? Foram poucas as corridas que o carro estava ali sem acerto, mas sempre alguma coisa deixava ele na mão, ou era câmbio, ou era maldita bomba de combustível que queimava, o sistema de alimentação terrível da Brabham. Teve também o Grande Prêmio da França ali, que o James Hunt pilotou enjoado, e aí o Watson estava na liderança, o pescador deu uma falhada no fim da corrida ali, o Mário Andretti passou e venceu. Esse era para ser a primeira vez de pontos do Watson, e ele chega em segundo, ele perde a corrida literalmente na última volta por causa de problema de combustível ali, o motor deu uma falhada, porque já estava com pouco combustível, o Mário Andretti foi lá, se aproveitou da situação, passou, não tinha nada a ver com isso, e acabou conquistando a vitória. Né? E foi uma temporada de desilusão para a Brabham em si, com o falecimento do Patti, eles chamam o Hans Stuck, ele até conquista ali alguns resultados, faz pódio, inclusive, terceiro lugar em corrida, mas acaba sendo uma temporada que o carro se mostrou muito competitivo, só que muito pouco confiável. Mas a gente tem aí o que seria um Patti ainda martelando para fazer. E disso a gente pode ter certeza.
ele ia continuar trabalhando para que essa Brabham fosse competitiva, para que ela fosse confiável, e aí a gente fecha esse ciclo Patti com uma frase que foi dita pelo próprio Bernie Ecclestone, que era o chefão da Brabham da época, dizendo que se o Patti não tivesse morrido, ele não teria a necessidade de procurar o Nick Lauda ao fim de 77. O Lauda que tinha acabado de ser bicampeão e que estava saindo da Ferrari, e seu clima também, não tinha mais clima para ele continuar na Ferrari. O Bernie Ecclestone e o Lauda chegam a um acerto ainda no segundo terço da temporada, mas o Ecclestone sai com essa, e o próprio Gordon Murray também fala muito bem do Patti. Então a gente tem a seguinte situação, isso aí para a gente poder já entrar nas considerações finais. Patti seria campeão em 77? Não, não seria. Muito, muito, muito difícil, porque o carro, apesar de ser muito rápido, não era confiável, e os resultados conseguidos pelo John Watson e pelo Hans Stuck com esse carro ao longo da temporada provam isso. É um carro rápido, mas muito frágil. Mas tá aí um Patti que poderia colher mais frutos em 78, um carro que já era mais confiável, também tinha competitividade, e que depois resultou naquele Brabham ventilador que foi da vitória do Lauda no Grande Prêmio da Suécia. Quem sabe o Patti não estaria naquele carro se não fossem as trágicas circunstâncias que levaram a vida dele tão cedo, aos 32 anos de idade. E completando aqui um pouquinho do efeito borboleta, né, como é que seria a carreira do Nelson Piquet, né? Onde é que Nelson Piquet se encaixaria no final da década de 70, porque o Piquet, ele estreia na Fórmula 1 em 78, na equipe Enzyme, depois vai correr na McLaren Vauxhall nas corridas finais, e o Bernie Ecclestone o contrata, né, para 79. Em 79 o Nelson faz a sua primeira temporada completa, mas se o Patti estivesse ali, onde é que o Nelson se encaixaria, né? Fica essa pergunta também. Então, o Nelson era... Sim, sim. Que veja, o Nelson era uma grande sensação em 78. Ele não ia ficar sem vaga na Fórmula 1. Alguém ia pegar ele, mas não seria o Bernie Ecclestone. De repente não seria o Bernie, sabe? Sim. Ou então de ter uma dobradinha de Patti e Piquet em 79 nesse carro. Não sei se a Martin deixaria, como a Parmalat não deixou um Piquet seno lá em 84, né, um assunto exatamente. que a gente já debateu aqui também, né? Eu não sei se... Porque a Martin Racing tinha deixado 2 sul-americanos aqui, né? Carlos tinha sido tudo bem. Então, de repente, não seria problema para que a Martin Racing também desse as bênçãos para que houvesse uma dupla brasileira na Brabham em 79. Claro, aqui a gente já está no exercício de especulação, para quem está acompanhando aqui toda essa trajetória, toda essa homenagem que a gente está falando para o Patti, né? A gente já entra no terreno da especulação, mas o que a gente pode dizer é o seguinte: o Patti ele foi embora muito cedo, né? A gente perdeu ele muito cedo. Ele tinha ainda mais temporadas, para cumprir na Fórmula 1. Ele é um cara que, quando ele se dava bem com o time, ele era muito querido pelo time, ele era um cara que tinha essa relação de compromisso, ou seja, a chance dele permanecer na Brabham e desenvolver esse carro era muito grande. Então, a gente conhece a figura Bernie Ecclestone. A gente sabe que ele é chegado em bravatas, em frases de efeito, em frases que são feitas para polemizar, mas veja, ele não tinha nenhum motivo para não ser autêntico, genuíno ao dizer essas palavras, tecer essas palavras gentis ao Patti, falando que realmente se ele tivesse o Patti ainda na Brabham, ele não teria a necessidade de procurar o Nick Lauda. Não que, de repente, não virasse uma dupla Patti Lauda para 78, que poderia acontecer também. Mas a gente tem no Bernie Ecclestone, que é um cara que sabe também fazer elogios, esse elogio definitivo para o Patti.
ou seja, dizendo que ele era, assim, um piloto de ponta, ele era um piloto que estava pronto para ser um líder de equipe, tá? Como o Carlos Reutemann acabou não sendo, para aquela Brabham de meados dos anos 70, e ele, de repente, poderia colher frutos lá no futuro, porque ele era um cara de equipe, ele tinha essa relação de comprometimento com as equipes, tanto que ele também relutou a sair da Surtees, por mais que fosse todo aquele Sim. cambalacho. Né? Aquela confusão lá, ele quis ficar ainda. Ele quis ficar na Surtees. Ele não saiu, ele saiu. Até onde a Surtees também, mesmo com dificuldade que tinha com os pilotos dele, ele lamentou o Paty ter saído. Então, a gente tem essa situação que, para mim, não resta dúvida que o Paty era um grande talento, que a gente acabou, de repente, sendo privado de ver as melhores exibições do Paty, né? A gente fica sem saber sobre isso, né? Mas o que fica para a gente é aquele momento feliz, daquele janeiro, daquele dourado janeiro de 75, quando tudo deu certo, e a gente teve esse momento aí tão apoteótico para o Brasil, uma coisa que fez com que a gente, né, o Brasil entrasse assim de sola no universo do automobilismo, fala assim, puxa, não é só um piloto, esse tal desse Emerson, né? Eles agora querem fazer Tem um segundo piloto carro, agora. eles querem vencer corridas, e a gente está se encaminhando aqui para o fim dessa resenha, a gente também não tem muito mais do que falar aqui sobre o Paty, assim, mas é legal a gente terminar com essa imagem aí, 26 de janeiro de 1975, dia que certamente foi o mais feliz de José Carlos Paty enquanto piloto de competição, e que foi um dia também muito, muito feliz para o Brasil. Remata aí, Então, João. e tão marcante para o automobilismo brasileiro que nunca devemos esquecer, né? Muita gente meio que esquece, mas o Autódromo de Interlagos tem nome, né? Autódromo José Carlos Paty. A gente nunca pode esquecer isso. Ele tem também o maior autódromo brasileiro, tem o nome dele. Então já para ver o tamanho do José Carlos Paty. Né? Muita gente fala, porque não coloca o nome de Ayrton Senna, Fittipaldi, não. Já tá devidamente, o Interlagos já está devidamente homenageado, e eu acho que ele foi homenageado o seu nome no Interlagos, acho que muito por esse dia. Esse dia foi tão apoteótico que marcou tanto que ele tinha que dar o nome de Interlagos. Nesse dia, Interlagos viveu um dia inesquecível. Então, mais que justo que o Autódromo Interlagos, na verdade, chama Autódromo José Carlos Paty. E aqui fica uma sugestão para quem acompanha a gente aqui nessa live, e que vá visitar o Autódromo de Interlagos, seja para qual evento for, se for um evento de corrida, se for uma Stock Car, se for uma WEC, se for a Fórmula 1, se for uma Copa Truck, se for um show de música, se for um passeio de bicicleta, não importa qual seja. Se você passar em frente ao busto de José Carlos Paty, que está ali no começo do autódromo, antes do túnel que dá acesso ali à área de paddock, reverencie o Paty. Ele vai ser merecedor da sua reverência quando você passar. Eu faço isso toda vez que eu vou em Interlagos e estou ali junto a ele, eu faço questão de fazer as minhas reverências a essa figura que foi tão importante, que a gente, mais uma vez, faz questão de preservar a memória, trazer as histórias, porque é o personagem que dá nome ao nosso principal autódromo. A gente não pode esquecer isso. E toda vez que alguém se perguntar quem foi José Carlos Paty, quem é esse nome de autódromo, que possa saber destas histórias e, claro, muito mais, porque é um personagem que merece esse tipo de tributo que a gente está fazendo aqui. É isso aí. Muito merecido. O Paty ele é um dos gigantes do automobilismo brasileiro. Ele tem que ser bastante lembrado. E é isso, gente. Com essas palavras aqui, a gente fecha mais um encontro nosso.
Por favor, a gente pede, claro, o like no vídeo, assinar as notificações do canal. A gente está aqui crescendo de pouquinho em pouquinho. A gente fica sempre muito contente quando os números vão ali crescendo. É um sinal de que a gente está cada vez mais arrebanhando mais gente aqui para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo nosso aqui. As pautas históricas, as entrevistas especiais, as análises do GP, que é isso que forma o canal do YouTube aqui do GP Total. É isso aí, gente. Um grande abraço e até a próxima.